Hoje pela manhã surgiu a notícia que o Vasco mantém o interesse na contratação do ponta esquerda Brian Rodrigues do América do México. Essa notícia é do jornal AS. E aí você vai se perguntar agora nesse momento como joga o Brian Rodrigues, será que o Vasco precisa de outro ponta esquerda, quais são as principais características desse atleta e como ele pode se encaixar em um time do Vasco. É claro que aqui a gente vai levar como base de análise um Vasco do Fernando Diniz, que a gente ainda não teve nenhum jogo para analisar como ele planeja montar essa equipe do Vasco, mas como ele poderia utilizar bem Brian Rodrigues, já que o Vasco já tem um meia ponta esquerda jogando muito bem, que é o Nuno Moreira. Como joga o Brian Rodrigues, qual é o estilo de jogo dele, quais são as suas principais jogadas, vem comigo que eu vou te mostrar agora. O Brian Rodrigues é um ponta esquerda uruguaio que joga no América do México, tem 24 anos de idade, 1,73 m de altura e chuta preferencialmente com o pé direito e tem um valor de mercado atual na casa de 7 milhões de euros. Os pontos fortes do Brian Rodrigues são passes longos e ele ser um jogador armador, um ponta esquerda com capacidade de encontrar passes e de armar jogadas. No clausura de 2025, o Brian Rodrigues tem uma nota média impressionante de 7,30, que é muito boa. A gente vê aqui pelo mapa de calor do Brian Rodrigues que ele é realmente um ponta esquerda, um meia esquerda que volta um pouquinho aqui para fechar na marcação, mas ele não acompanha o lateral até o final. Um jogador realmente com mais características ofensivas, que gosta do ataque e até tem uma explicação pela qual o Brian Rodrigues não volta tanto para marcar, ele fica mais realmente nessa zona aqui do campo. Brian Rodrigues fez 13 jogos, 11 iniciando, 2 vezes na equipe da semana, 4 gols marcados pelo ponta esquerda, que para ponta é um número muito bom, uma conversão de gols em 24%, que é ótima para um ponta esquerda, com somente 2 grandes chances de gols perdidas pelo Brian Rodrigues. Quando a gente fala de passes, ele deu 3 assistências, 3 grandes chances de gols criadas, passes decisivos 1,2 do Brian Rodrigues, passes certos 21,3 com 83% de acerto, que é muito bom. Quando a gente vai falar de terço final, foram 16,8 com 71% de êxito. Passes longos certos 0,8 com 85% de acerto. O Brian Rodrigues dificilmente erra lançamentos, inversões de jogo, passes longos, passes ali cavados para o atacante. Defendendo, o Brian Rodrigues tem números um pouco mais modestos, interceptações 0,1, desarmes por jogo 0,7, bolas recuperadas no ataque 0,5, bolas recuperadas por jogo 1,8, dribles sofridos por jogo 0,4, cortes 0,2. Dribles bem sucedidos do Brian Rodrigues 1,4 com 40% de êxito, disputa de bolas vencidas 3,3 com 43% de êxito, duelos ganhos no chão 3,2 com 45% de êxito e duelos aéreos ganhos aí não é um ponto forte do Brian, até pela estatura do jogador, que tem 1,73 m de altura, só tem aqui 17% de aproveitamento nos duelos aéreos ganhos. Esses são os números de Brian Rodrigues em 2025 pelo América do México. Brian Rodrigues é um jogador que chama bastante atenção pela sua capacidade de dribles. É um jogador, um ponta muito incisivo que parte o tempo todo para cima do adversário. Aqui eu quero destacar primeiro nesse lance aqui do Brian Rodrigues a posição do campo que ele mais gosta de jogar, como vocês viram pelo mapa de calor, que é nesse terço final, jogando aqui mais aberto pela ponta esquerda. E o Brian Rodrigues na maioria das vezes vai cortar essa jogada para dentro, principalmente quando ele está em uma situação que ele está no 1 contra 1 contra o adversário, como é nesse lance aqui. E aí ele pode buscar tanto a finalização direta para o gol, ou o que ele vai fazer nesse lance aqui, ele atrai a marcação do adversário e abre espaço para armar por dentro e fazer ali o passe para o jogador. Mais uma ótima jogada do Brian Rodrigues, domínio orientado, fugindo para a zona vazia aqui e ele vai encontrar um ótimo passe. Então essa é a característica de armador do Brian Rodrigues. Já nesse lance aqui a gente vê o Brian Rodrigues em uma situação em que ele tá 2 contra 1, tem 2 marcadores contra ele, novamente nessa zona aqui do campo na ponta esquerda, e ele vai conseguir se desvencilhar muito bem desses 2 jogadores, corta para o meio, bate para a defesa do goleiro. Então o Brian Rodrigues muitas das vezes vai cortar para dentro porque é o seu pé bom, né, o pé direito, para buscar essa finalização, e ele não tem medo de partir para cima do adversário quando ele está em situação muitas vezes até de 2 contra 1. Ele consegue executar os dribles pela sua boa troca de direção rápida. O Brian Rodrigues tem facilidade de, com um toque, até mesmo às vezes com uma finta de corpo, driblar o adversário. Novamente um bom passo do Brian Rodrigues em progressão. Aqui a gente vê um lance no qual ele tá
em muita desvantagem, né? São 3 defensores contra o Bryan, uma puxada de contra-ataque. Outro ponto, assim, que ele agregaria ao time do Vasco é na velocidade. O Bryan Rodrigues é um jogador rápido, é um jogador que consegue ser aquele cara do contra-ataque, mas também é um jogador que consegue jogar em espaço curto. Ele tem essas 2 características bem legais do Bryan Rodrigues. Ele busca uma finalização de esquerda, que é outro ponto que eu quero destacar do Bryan para vocês. Ele é um jogador que ele não se prende somente a finalizar com a perna direita, mas ele também finaliza com a perna esquerda, e isso deixa os marcadores em dúvida, porque muitas vezes o marcador já sabe, cara, o Bryan Rodrigues ele é destro, então ele vai tentar cortar pro meio, mas aí ele surpreende, balança o corpo, acha espaço para bater com a perna esquerda, e os chutes dele costumam ser perigosos, como foi nesse lance. Novamente um chute de esquerda do Bryan Rodrigues perigoso, ele não precisa perfilar tanto o corpo para bater de esquerda, ele só corta e bate. Isso aqui é um lance de bastante habilidade do Bryan Rodrigues. Ele sai de 3 marcadores, ele deixa ali 2, 3 marcadores para trás, vai naquela linha que eu falei para vocês, que ele não tem medo de encarar 2 defensores, e ele consegue passar, consegue obter êxito em algumas jogadas, e ele vai fazer uma grande assistência ali para o centroavante do América do México. Olha aí, a troca de direção rápida, a capacidade de improviso do Bryan Rodrigues chama a atenção. Outro lance aqui legal do Bryan Rodrigues, para a gente exemplificar, as bolas longas dele, porque lá tá como um ponto forte, e realmente é um ponto forte. O Bryan Rodrigues aqui nessa bola, ele tá com muito espaço, né? Uma bola descoberta, os marcadores estão dando espaço para o Bryan Rodrigues lançar. Ele abaixa aqui um pouquinho mais, sai lá daquela zona mais próxima do gol, abaixa aqui na meia pelo lado esquerdo e vai fazer um lançamento certeiro para o seu companheiro de clube ficar em condição cara a cara contra o goleiro adversário e marcar o gol. É claro que para o Bryan Rodrigues obter êxito nesse tipo de jogada, o Vasco tem que ter um atacante que ataque a última linha, que consiga definir bem, para aí sim os lançamentos dele serem bem aproveitados e ele conseguir assistir os seus companheiros. Capacidade de jogar de primeira ali do Bryan Rodrigues, tem um toque de primeira. Bom cruzamento aí do Bryan, né? Puxando para a perna direita, para dentro ele fez um grande cruzamento. Novamente a capacidade dele de lançamento longo, aqui essa bola ele tá até coberto, né? Tem 2 defensores em cima dele, mas com pouco espaço ele consegue perfilar o corpo e vai fazer um ótimo lançamento novamente. Olha aí, bem parecido com o outro, ele faz o lançamento. Jogada do Bryan Rodrigues, que ele se desvencilha bem da marcação e trabalha. Aqui eu quero destacar a capacidade do jogo associativo do Bryan. Ele toca essa bola para receber novamente e de primeira vai devolver. Se associar em triangulações para abrir espaço. Outra característica muito forte que eu quero destacar para vocês do Bryan Rodrigues é a força que o jogador tem. Ele tem 1,73 m de altura e ele não é tão parrudo, não é aquele jogador tão forte assim, mas é muito difícil de você derrubar o Bryan Rodrigues. Vai ter outro exemplo aqui no vídeo que o marcador vai tentar trombar corpo a corpo com ele e o marcador vai cair no chão. Ele vai conseguir sustentar essa primeira pressão, faz o passe e já dá a opção para receber. Situação novamente de contra-ataque. O Bryan Rodrigues ele vai dar essa característica ao time do Vasco, que o Vasco não tem. Jogador de velocidade para contra-ataque também. Vai puxar o contra-ataque contra 3 marcadores. Balança o corpo, estava tentando balançar para a perna esquerda, mas acabou aqui sendo cortada a jogada dele. Bryan Rodrigues recebe, já domina orientado para frente, faz um bom cruzamento. Recebe, capacidade novamente de sustentar essa primeira pressão no corpo, ele ganha, o marcador cai e ele fica de pé. E aí o Bryan Rodrigues tem várias opções, tem a opção de um passe aqui mais tenso, né? Um passe mais para frente, progressivo. Ou tentar sustentar para uma ultrapassagem ali do lateral, como ele fez. Jogada do Bryan Rodrigues que ele corta para o meio e toca para trás. Mais uma boa característica dele, bate bem faltas, finaliza bem para o gol mesmo, às vezes com pouco espaço, que ele salta a pressão do adversário, recupera a bola. E aqui eu quero destacar o Bryan Rodrigues fazendo jogadas perigosas pela esquerda, olha só. Vai balançar o corpo, balança, corta para a esquerda, perfila e bate para uma boa defesa do goleiro. Novamente de esquerda, o Bryan Rodrigues bate e o goleiro faz uma boa defesa. Então ele não se prende só a finalizar com a perna direita, ele também corta essas jogadas para o fundo, para a esquerda, para tentar surpreender a marcação, que ele corta por dentro, abre espaço e o Bryan faz um bonito gol, né? Goleiro para um lado, bola para o outro, aqui ele sendo oportunista e aproveitando uma bola que sobrou. Novamente o Bryan de esquerda, dessa vez, se eu não me engano, ele vai marcar o gol, né? Ele vai receber esse passe aqui e repare como ele já perfila o corpo. Na verdade, ele não vai bater de esquerda, esse lance aqui ele vai bater de direita. Ele vai perfilar o corpo perfeitamente para chapar de direita, que é a sua perna preferida, olha aí. Golaço do Bryan Rodrigues. Ele já vai perfilando o corpo quando a bola vem chegando e aí ele dá o tapa. Muito rápido, né? Chega na frente do goleiro e dá um tapinha ali, definindo bem debaixo das pernas do goleiro.
Brian Rodrigues define bem quando tá cara a cara em vários momentos, mas a finalização dele com a perna esquerda, corta pro meio, vai se desvencilhar da marcação aqui de 3, que ele tava encaixotado, pra lá, pra cá, e quase marca o gol. Acaba sendo gol no rebote de sua finalização. No 1 contra 1 ali o Brian Rodrigues, novamente, destacar a utilização dele dessa perna esquerda. Olha o adversário como já perfila o corpo para proteger um chute para dentro do Brian Rodrigues, mas ele vê o espaço que tá e vai para a esquerda. Ajeita, bate rasteirinho, gol do Brian Rodrigues. Sai da marcação, tira do goleiro e a bola entra de mansinho. E aí um gol de oportunista, né? No segundo pau, esperou o cruzamento e fez o gol. Mais um gol dele de oportunista, aparecendo na área, pisando na área para marcar Brian Rodrigues. E agora, como eu entendo o Brian Rodrigues nesse time do Vasco, ele poderia jogar, claro, aberto pela ponta esquerda, mas aí já tem o Nuno nessa ponta esquerda. Acredito que um desses dois jogadores, tanto o Brian como o Nuno Moreira, poderiam sim jogar por dentro na posição do Felipe Coutinho, principalmente o Nuno, que já tem essa característica de meio. O Brian Rodrigues realmente é mais um ponta, mas eu testaria um deles jogando talvez como um falso 9, tentaria dar mais mobilidade ao time do Vasco como esse falso 9, né? Um exemplo de falso 9 que tá funcionando muito no futebol atual é o PSG do Luiz Henrique com o Dembélé, um jogador com capacidade de flutuar por todas as zonas do campo. Ele joga como 9, mas ele não é 9 porque ele tá em todos os cantos, tabelando jogada, saindo para gerar espaço para os pontas entrarem. Então é um jeito que poderia ser encaixado ali o Brian Rodrigues no time do Vasco. Ele é aberto pela meia esquerda, talvez o Nuno jogando um pouquinho mais por dentro, ou talvez a tentativa do Brian Rodrigues por dentro, já que é um jogador que tem essa força física para sustentar embate contra os defensores no corpo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber tudo que eu postar aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, a nós e fui!